Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui como homem de Deus, como um anjo do Senhor, como um pastor, um amigo, que você deve aprender a confiar nessas questões que eu venho apresentando todos os sábados. Hoje eu quero lhe falar sobre cura divina. Eu quero lhe falar sobre milagres. Eu quero lhe falar sobre sinais e prodígios de Deus. Eu quero lhe falar de um homem que era um grande homem, um grande militar, um grande general, Naamã, que ficou doente de uma doença, na época, hanseníase, que era contaminadora. Havia contágio entre as pessoas quando estava presente alguém com lepra. Graças a Deus, hoje em dia, já há medicamentos para isso. Mas imagine você, um homem poderoso, mas leproso. Vamos ver o que Deus pode fazer, o que Deus fez e o que Ele pode fazer na sua vida. Aliás, Ele já fez também na minha vida um grande sinal. Ele pode fazer com você. Vamos para o meu escritório para estudarmos juntos a palavra de Deus. Muito bem. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em 2 de Reis, no capítulo 5. Diz a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, diante do rei da Síria, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém ele era leproso. Então eu quero usar sempre esses tempos aqui com sabedoria, compartilhando experiências da vida e lhe mostrando como Deus realmente é real, é vivo, é verdadeiro, é soberano, é magnífico, é majestoso, é grandioso. Ele é Jesus Cristo. Então veja quem era este homem, comandante do exército do rei da Síria, um homem muito conceito diante do rei, um homem que era um herói de guerra, um comandante herói de guerra, ou seja, um homem cheio de virtudes, que o próprio rei o tinha em grande conceito. Mas ele era um leproso. E às vezes as pessoas pensam, o dia que eu atingir aquele patamar, o dia que a fama chegar, quando o dinheiro correr fácil, quando isto, sabe, nós não podemos nos basear na nossa carne, nem podemos nos basear para a vida espiritual naquilo que nós apenas ouvimos falar. É preciso conhecimento, prática, intimidade com Deus. Então diz que ele era um general, um comandante, mas era leproso. Ou seja, ele tinha tudo da sua patente, todas as honras, todas as glórias humanas, mas ele era dominado por uma doença, ele era leproso. O seu alto poder não curaria aquela doença. O seu dinheiro não curaria aquela doença. A medicina de então era tão limitada, não tinha conhecimento para curar. Então diz a palavra do Senhor, saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a ela a senhora: oxalá meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele lhe restauraria da lepra. Então Deus usou uma pequena pessoa. Aliás, Paulo deixa claro que ele usa os pequenos, aqueles que são vistos às vezes pela sociedade como nada, disse, os sábios e poderosos são envergonhados diante daqueles que são pequenos. Então uma mulher, uma empregada doméstica, uma senhora simples, mas uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher de testemunho. E ela deu testemunho, a senhora patroa, esposa do comandante militar, e disse, olha, em Samaria um profeta. Ela começou a indicar o caminho.
o testemunho, lá em Samaria, eu sei quem ele é um profeta. E ele diz, ele restauraria a sua lepra. A confiança que ela depositava na voz de um profeta. E eu vou lhe dizer que, sem constrangimento, eu estou aqui e no altar do nosso ministério, da catedral, como um profeta. Profeta é o que encoraja, é o que anima, é o que consola, é o que conforta e é o que mostra o caminho. Então diz a palavra, então foi a Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou o jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então, do outro lado havia um rei, o rei de Israel, que a despeito de ser o rei, o monarca, não tinha qualquer poder. Os pequeninos e humildes, muitas vezes são honrados por Deus diante daqueles que têm sabedoria humana, que se sentem grandes e poderosos. Então ele disse, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu estava dizendo, você vai saber que realmente Deus é o Deus dos profetas, que Deus fala por intermédio dos profetas. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos, com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e tu ficarás limpo. Veja só o incrível. Chega um comandante militar, diz a palavra, com carros e cavalos, pomposo, autoridade, governante. O rei da Síria tirava o chapéu para ele. Ele vai então à casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um recado. Ele disse, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Ora, imagine você, quem faz uma viagem, um comandante com seus cavalos, com sua entorragem, de repente o profeta diz, vai tomar banho no rio. Vai lá. Ele disse, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então ele esperava o quê? Um momento de fraternidade, um momento em que o profeta clamaria aos céus, derrubaria um chifre de azeite sobre ele. Ele esperava alguma coisa que Deus tinha planos totalmente diferentes. Eu disse, se você for lá e mergulhar 7 vezes no Jordão, a condição era a obediência. A condição para você ver Deus agir é a obediência, é a fidelidade, é a inteireza do coração, é viver de forma justa. É isto que é verdade. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava eu que ele iria sair, iria ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Este é o homem. Esta é aquela pessoa que não consegue definir o que é espiritual do que é carnal. Então ele estava diante de um dilema. Mas eu sou o comandante militar, ele tinha que ter vindo ter comigo, ele tinha que levantar as mãos, ele tinha que fazer alguma coisa ao Deus e clamar ao Deus a meu respeito. Agora ele mandou-me tomar banho 7 vezes. Então, diz a palavra do Senhor, não são porventura Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, frustração.
Você sabe que algumas profissões que deixam a pessoa sem sensibilidade nenhuma. Profissões, enfim, pessoas nesta terra, não é só a questão da profissão, que são insensíveis, não têm sentimentos, não têm afetos e são capazes de fazer coisas horríveis sem nenhuma mudança, nem sequer de rosto. São chamados psicopatas. Pessoas que nós temos que nos livrar delas, pessoas que querem o mal. E este homem estava com uma atitude poderosa, ficou muito indignado porque o profeta lhe disse uma coisa que ele não estava de acordo. Agora veja, então lhe chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas disse, lava-te e ficarás limpo. Então os oficiais dele disseram: olha só, se o profeta tivesse te mandado subir o pão de açúcar, plantando bananeira, desculpa a expressão acadêmica, você entenderia, mas ele pediu uma coisa fácil. Ele disse: obedeça. Quer me ver agir, quer ver o agir de Deus? Obedeça à voz do profeta. Então, ele disse, desceu, versículo 14, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então, olha só, o momento em que você está lá na fronteira para acontecer um milagre na sua vida, este momento é muito importante, não haver murmuração, não haver queixumes, não haver críticas. Às vezes as pessoas estão à beira de um milagre, amado, estão incendiando selvas com a sua língua, estão dizendo, estão corroendo, e o milagre está ali. O milagre está aqui hoje. A palavra chegou à tua vida. A palavra que não volta vazia. O Senhor Jesus Cristo está usando, neste momento, a passagem do profeta Eliseu e usando o profeta Miguel Ângelo. E às vezes as pessoas pensam: eu não preciso de igreja. Eu também posso em minha casa rezar, posso orar. Eu também tenho uma Bíblia. Eu não preciso seguir ninguém. Não, na realidade, na igreja, ninguém segue ninguém, seguimos todos a Cristo. Eu sou apenas o pastor da igreja, aquele que tem o chamado para anunciar o Evangelho. Então, amado, nós temos que querer a verdade. Eu não quero nada na minha vida parecido com Cristo. Porque às vezes as pessoas pensam que um milagre só pode acontecer se ela invocar um espírito ocultista, um espírito de nirvana. Amado, Deus tem formas e formas de agir e elas são muitas vezes surpreendentes. Tudo depende da nossa obediência. Se eu quero ver Deus agir, eu tenho que ser obediente. Se eu quero ver Deus agir na minha família, nos meus negócios, na minha carreira, nos meus empreendimentos, eu tenho que obedecer à voz profética, à voz da Bíblia, à voz de Deus, que usa instrumentos, lábios de homens e de mulheres, para trazerem esperança à vida de todos. Então disse que Naamã aceitou o conselho dos seus oficiais e mergulhou. Diz que ele desceu, mergulhou 7 vezes e a sua carne se limpou, se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Até então havia uma barreira, havia um obstáculo, que era a carne desse comandante, que se achava poderoso e tão poderoso que se esqueceu que todos esses personagens da Bíblia, todos morreram como todos morrerão. E que ali estava o sinal de Deus. Se você obedecer à voz do profeta, se você obedecer à voz do Espírito Santo, se você fizer o que é fiel e reto, se você andar de inteireza de coração, Deus tem um amplo espectro de bênçãos e benefícios e frutos para a vida. Mas eu não posso procurar Deus só porque eu preciso de alguma coisa. Eu tenho que procurar Deus por Ele ser Deus. Então,
Eu não quero nada parecido com Jesus. As religiões oferecem coisas que parecem de Deus, coisas que parecem boas, né? Uma adoração a um ídolo, uma procissão, um santinho, um trabalho de búzios. Amado, isto, sabe, parece espiritual, mas não tem nada a ver. Eu não quero nada parecido, eu quero Jesus, eu quero o Senhor. E Ele se revelou à minha vida exatamente no momento em que eu estava na cama de um hospital, desenganado pela medicina, a ponto de amputar uma perna, necrose, gangrena, problemas circulatórios. E o que era importante naquela hora? Obedecer à voz do profeta. Deus enviou uma senhora, um anjo, parou diante da minha cama e disse: você levará a palavra de Deus à volta do mundo. E de 2 horas de guerra que tivemos, ela tirou de uma bolsa uma Bíblia, que pela primeira vez em 21 anos católico, era a primeira vez que eu tinha acesso à verdade libertadora. E quando eu li, por orientação dessa senhora, desse anjo, Jó 19:25, que eu sei que o meu Redentor vive, quando eu obedeci à voz profética, Deus está te chamando hoje. Obedeça a voz de Deus, através da voz profética. Quando eu disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu obedeci, eu fui curado instantaneamente, milagrosamente, totalmente. Olha, não só curado fisicamente no corpo, mas também na minha alma, porque na realidade o que cheirava mal era a minha alma, meu espírito que estava morto em pecados e delitos. E Deus, por sua soberania, aleluia, Ele foi, me buscou, foi lá até Angola, Luanda, entrou lá num hospital militar terrível, infernal, e lá estava o Miguel Ângelo, lá estava o plano de Deus, e ele veio através hoje das mídias sociais, da televisão, da rádio, do satélite, ele veio até você hoje para lhe dizer, obedeça, se você entrar nessa água, mergulhar 7 vezes, você vai se surpreender. Se você seguir a palavra de Deus, se você seguir a voz profética, você vai se surpreender. O general ainda disse, mas lá na minha terra eu tenho Abana e Farfar, que são rios cristalinos. Eu vejo este rio aqui, é um rio sujo, a água barrenta. Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que me despir de toda a minha grandeza. E o profeta deve ter dito sim, os oficiais dele disseram sim. Você vai ter que se despojar de toda a grandeza, de toda a magnificência da carne. Não importa quem é a pessoa ou quem seja a pessoa. Estamos falando desde o mais alto lugar nesta terra de governo até a pequenina pessoa. Se você hoje se curvar, se entregar, se você hoje obedecer, há um milagre na sua vida, uma cura. Cura não só cura física, mas como sucedeu na minha vida, uma cura espiritual, uma cura da alma, uma cura das emoções. Então o comandante mergulhou e quando ele mergulhou a primeira vez, ele falou, está vendo, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda vez, está vendo, não aconteceu nada, 3, 4, 5, 6. Eu disse, eu estou quase desistindo. Eu já fui à igreja 3 vezes, não aconteceu nada. Mas o profeta tinha dito 7 mergulhos, 7 vezes. Quando ele a 7ª vez mergulhou, voltou, pele de criança, totalmente curado. Olha o que um ato de obediência a Deus pode provocar. Deus há muito tempo está trabalhando na tua vida. Deus há muito tempo está falando profundamente ao teu coração. Talvez muitos não consigam nem deixar de assistir e ver esta programação, exatamente, que é o Espírito falando. Quando se obedece, o milagre é completo. Neste caso, eu declaro e profetizo uma cura milagrosa na tua vida. Do alto da cabeça à planta dos pés, receba agora o milagre. Eu paraliso todo o espírito maligno que te ataca, toda a seta, todo o dardo, todo o principado, toda a potestade, toda a mentira, todo o engano, toda a iniquidade, toda a mentira, tudo que se opõe a Deus e ao que é culto, eu repreendo na tua vida, para que não te humilhe mais, para que você não viva afrontado,
mas torne hoje uma autoridade, aí sim, espiritual. Porque a grandeza dos homens, as pompas e circunstâncias, todas elas terminam dentro de um esquife com flores à volta do rosto. É tempo de Deus. É tempo de Deus na sua vida. É tempo de obedecer à voz profética. É tempo de voltar a tua vida para Jesus. Faça isto. Amanhã teremos 2 grandes encontros na igreja, 9 da manhã e 6 da tarde. Nós estamos falando sobre o ministério angelical, nos conhecendo com muita profundidade esses mistérios do Evangelho que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Grande parte do povo de Deus sequer sabe que existem esses seres que têm um serviço a prestar aos que hão de herdar a salvação. Então nós estamos tratando de mergulhar no coração de Deus para daí desse mergulho vermos grandes coisas. Exatamente como Naamã, do mergulho, 7 vezes mergulhado, uma vida restaurada. Deus pode fazer isso também na tua vida. Deus fez na minha. Creia em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Amanhã 2 vezes, 9 da manhã e 6 da tarde, Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo BRT da Pinto Teres ou da 28DP, como ponto de referência para o seu GPS. Nosso telefone é 3017 90 90. Ligue para nós, temos boas conselheiras para lhe ajudar. Estamos terminando a nossa programação. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo por me usares. Um vaso de barro, mas que tu usas. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive. E muito obrigado, todo o meu coração, ao casal Ambrósio, Rodrigo e Fabiane Ambrósio, servos de Deus, servos que servem de verdade, servos que têm uma visão, servos que têm um comprometimento e por isso os seus negócios são abençoados. O seu Turbo 1000, o mercado, é uma bênção de Deus. Todas as pessoas que vão lá comprar dizem que não só foram comprar, mas que alguma coisa espiritual e boa lhe foi passada. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fabiane, por vocês amarem a Deus e darem um suporte para fazermos esta programação. Bem-haja em nome de Jesus. Estamos terminando o nosso encontro de hoje. Você vai agora ficar com a Bispa Nacional, Bispa Ana Carolina, minha primogênita, minha filha mais velha, herdeira espiritual do apóstolo, vai lhe falar sobre literatura. Bem-haja então, meus queridos irmãos que cooperam comigo na televisão, nosso Bispo Zé Carlos lá dentro, a parte técnica, todos que servem a Deus neste ministério, minha gratidão, Senhor, recompensa-os a todos, Pai, em nome de Jesus. Bom final de semana. Amanhã eu vou estar aqui na Band, às 8 horas da manhã, o culto em sua casa. Apóstolo Miguel Ângelo, graça e paz. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, Estratégias Vitoriosas, na página 19, diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O povo do Senhor não retrocede, mas avança, caminhando de fé em fé. É propósito e desejo do meu coração encorajar os filhos de Deus, dizendo-lhes as mesmas palavras que o apóstolo Paulo falou aos romanos, registradas em Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, das provas que enfrentamos na vida, dos testes de fogo aos quais somos submetidos, do sofrimento que enfrentamos,
das dificuldades que nos estressam e oprimem, das perseguições que nos envergonham, das doenças que nos tiram a vontade de viver, das enfermidades que muitas vezes querem nos deixar sem esperança. Que diremos, pois, de tudo isso, de todas essas coisas que, mesmo não querendo, mesmo usando a palavra do Senhor, às vezes nos contaminam e afetam? Paulo encorajava a igreja de Roma, porque com certeza ele, como homem sensível, percebia o que o povo do Senhor Jesus estava passando, apesar do conhecimento da palavra e de tomar posse das promessas do pacto da graça. Quando o apóstolo dos gentios falou aos romanos, quis lembrar-lhes que Deus é maior, mais forte, mais poderoso do que qualquer adversidade, problema, doença ou dificuldade que alguém esteja enfrentando.